Hoje, no dia 28 de abril de 2017, estive na Oi discutindo com o pessoal sobre futuro, uberização, o que está para vir, o que não está, como é que as coisas estão indo. Foi um papo muito legal em que eu apresento ali uma síntese, um resumo das minhas teorias, que até estou brincando agora, né? A teoria pode não ser a melhor, mas é minha, em que eu apresento as ideias daquilo que eu estudei nos últimos 20 anos para que a gente possa entender para onde é que as coisas estão indo. Está tudo bem organizadinho e espero que você goste. Mais uma vez, bom dia. Acho que não sei se alguém chegou agora na palestra. Eu não vou me prolongar, vocês sabem da lista de presença. Tem pessoas acompanhando online, só para antecipar, a gente não tem, para essa palestra agora, a gente não tem material de apoio, então vai ser só o professor Carlos Nepô palestrando, não vai ter nenhum material disponível lá, mas a gente vai ter a gravação também disponível. O professor Nepô, já tive aula com o professor Nepô, é doutor em Ciência da Informação, é professor no CRI, né, no laboratório da UFRJ, tanto no curso MBKM, que é o curso de Gestão do Conhecimento, quanto nesse curso Vida, que está sendo disseminado o conhecimento aqui. Então, professor, a gente tem... O que você achou da aula? Eu não fui o mesmo depois dessa aula, né? Tem pessoas da Oi que fizeram essa mesma aula, né? A gente ainda discute sobre ela. É uma aula que te atualiza e te deixa um pouco perturbado, mas uma excelente aula. Bom, vocês já sentiram que vocês vão ser perturbados, né? Eu costumo brincar que o cara me pergunta assim, o que você faz, né? Eu sou uberizador de mentes, almas e corações, né? E o pessoal me chama de Nepô porque para fazer sucesso no Brasil tem que ter 4 letras. Eu fui no numerólogo. Xuxa, Pelé e Zico. Aí sempre tem alguém que me pergunta, e o Lula? Lula é a exceção que justifica a regra. Então, eu assisti a palestra do Daniel, um pedaço, né? E eu vou situar, foi ótima a palestra dele, porque qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo, eu não vou apresentar o que está acontecendo. Eu vou tentar trabalhar com 2 coisas um pouco mais antes e depois. Por que está acontecendo e o que a gente deveria fazer como profissional e como empresa, no caso da Oi. Eu estou trabalhando com essa historinha de internet desde 92, eu fui coordenador do primeiro provedor de acesso do Brasil, 1994. Eu estava coordenando o primeiro provedor de acesso. Então, eu sou da primeira turma da chegada da internet, que comemorou, por exemplo, quando falaram de internet na televisão, na novela. Então, vocês têm uma noção de como é que eu estou nessa brincadeira. Estou trabalhando com o Marcos, com o pessoal do CRI desde 2005, estou dando aula lá na COP. Escrevemos um livro junto chamado Conhecimento em Rede, foi o primeiro livro que falou de Web 2.0 no Brasil, em 2006. Depois lancei um livro, Gestão 3.0, em 2013. E esse ano estou lançando o livro, agora no segundo semestre, chamado Administração 3.0. Então, todo o meu estudo, a minha pesquisa e todo o meu trabalho de mercado, eu tenho mais de 500 clientes de estratégia de todo tamanho. Tive 2 anos agora recentemente, 1 ano e meio no BNDES, passei 3 anos na Petrobras, fiquei 3 anos na Prefeitura do Rio capacitando as pessoas. Então, assim, toda a minha vivência é uma vivência de reflexão em cima da prática de mercado. E eu dentro da aula lá, com os meus alunos, que hoje já são mais de 2.000, das palestras que eu dou e das coisas todas que eu tenho feito, eu tenho tentado explicar o que está acontecendo. Todo mundo fala que está acontecendo, mas objetivamente por que está acontecendo. Então essa é mais ou menos a pegada. Uma coisa que eu observo, e eu acho que vocês devem concordar comigo, eu vou perguntar isso para vocês, é o seguinte: quem acha, por exemplo, que a Oi daqui a 10 anos será igual a que é hoje? Alguém acha isso? Eu não vou dizer 5 anos, né, mas daqui a 10 anos a gente imagina que essa empresa vai mudar completamente. Eu poderia falar a mesma coisa em relação aos nossos filhos e os nossos netos. Se a gente pensar que nós vamos viver, sei lá, até uns 80, se eu projetar que seus filhos vão viver até
80, que seria mais, mas vamos dizer que seja 80, e os seus netos vão viver até 80, vocês colocam aí, talvez aí uns 100 anos para a geração chegar lá na frente, e daqui a 100 anos como é que vai estar o mundo? Então a pergunta que eu acho que eu queria pensar é o seguinte: os nossos avós não viveram um futuro incerto. Nós estamos vivendo um futuro incerto. A gente está vivendo hoje um mundo muito diferente, muito inovador. As profissões estão iniciando, a gente começa com uma profissão, muda. Outro dia eu estava lá em casa, meus filhos, minha filha falou assim: papai, a coisa mais difícil que eu tenho é explicar para os meus amigos o que você faz. Eu falei: Nina, eu também não sei. Eu tento entender e toda vez que eu entendo, eu chego a alguma conclusão, no dia seguinte já mudo, porque estou caminhando, eu estou na ponta, então eu estou sempre... Bom, então é isso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero tentar explicar para vocês. Eu tenho uma teoria, desenvolvi uma teoria sobre o que está acontecendo. Né? Como disse um cara ontem, né? A teoria pode ser uma bosta, mas é minha. Vou botar um plástico lá em casa, no meu carro, né? Minha teoria pode ser uma bosta, mas é minha. Tá certo? Porque eu acho que o papel de quem... Eu fiz doutorado, o papel de quem estuda é tentar trazer para o mercado lógica. Porque o mercado, todo mundo sabe, é extremamente ilógico, extremamente emocional. Porque os problemas forçam as pessoas a resolver problemas. E a gente precisa subir determinados níveis para poder entender. E aí tem uma coisa interessante, e a gente vai fazer uma aula estratégica. E aí tem uma coisa interessante, eu estava em Brasília dando uma aula, a menina chegou para mim e falou assim: professor, estou achando a sua aula muito teórica. Eu falei: não, o problema não é que a aula é teórica, é que você é muito operacional. Porque sem teoria não se faz estratégia. Qual é a ferramenta do estrategista? Teoria. Você apresentou aqui a tabela de química. A tabela de química é uma teoria estruturada. Eu peguei várias forças, analisei como as forças funcionam e estruturei aquela tabela. No momento que eu vou fazer uma mistura de 2, 3 forças, eu tenho uma tabela para criar a metodologia. Sem aquela tabela, eu não faço uma metodologia para o cara misturar as coisas e virar um vestido, virar um chumbo ou virar uma porta de carro. Tudo isso tem a ver e relacionado. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente perceber é o seguinte: a gente tem que subir o nível. Quando a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, a gente tem que subir o nível de debate, que são debates mais abstratos, para a gente poder entender o que está acontecendo. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente perceber é o seguinte: quando a vida começa a acontecer coisas que a gente não entende, a gente tenta entender o que está acontecendo aqui fora com os paradigmas que a gente tem. Porque a gente acha que a vida vai se encaixar nos nossos paradigmas. Não é assim que funciona. Tem algo errado na maneira que a gente pensa o mundo hoje. Foi a grande sacação que eu tive. Eu tive que o tempo todo ir me revendo. Conhecer, quase 80% do conhecimento é desaprender. A gente acha que conhecer é ter mais informação. Não, conhecer é a gente rever como a gente pensa, para olhar para as coisas de forma diferente. Essa é a base, estrutura, muito a base da inovação. As pessoas querem fazer inovação da porta para fora. A inovação começa da porta para dentro. Então, qual é a explicação que a gente pode ter, por exemplo, de fazer vários fatos que estão desarticulados hoje no mundo? Que, na minha opinião, todos têm a ver com a mesma coisa. Nós temos o ex-presidente da Câmara dos Deputados preso. Nós temos a saída da Inglaterra da União Europeia. Nós temos a eleição do presidente Trump. Nós temos a rejeição do acordo de paz na Colômbia. Nós temos o capitalismo emergente da China. Nós temos no Brasil o fenômeno da Lava Jato. Nós temos o Uber, nós temos o Airbnb e nós temos o Bitcoin, que é a moeda digital. Tudo isso faz parte de um mesmo movimento.
Eu vou tentar juntar essas pontas para vocês. Então, qual foi a primeira coisa que eu aprendi estudando o futuro durante 20 anos, que nem um débil mental maluco? É o seguinte. O primeiro equívoco que nós estamos cometendo para entender o futuro é porque a gente está tentando entender o futuro com uma ferramenta que não é adequada para entender o momento que a gente está passando. Esse é o primeiro tópico que eu tenho discutido nesse novo livro. Então, o que acontece? Vamos pegar as manifestações, vocês estavam falando, de 2013 no Brasil. Quando as pessoas, os analistas políticos, começaram a analisar as manifestações de 2013 no Brasil, o que eles fizeram? Eles começaram a comparar as manifestações de 2013 com as manifestações do Fora Collor, com as manifestações das Diretas Já. E aí, por que aquilo ali não fazia muito sentido? Porque olha só que interessante. Eles estavam comparando dois fenômenos que este fenômeno do Fora Collor e das Diretas Já era um fenômeno micro-histórico. E esse fenômeno que nós estamos vivendo hoje das manifestações de 2013, depois das manifestações que vieram depois, é sintoma de um fenômeno macro-histórico. Existem coisas que acontecem na micro-história, existem coisas que acontecem na meso-história e existem coisas que acontecem na macro-história. Nós estamos vivendo hoje no mundo um fenômeno macro-histórico. Se nós não entendermos que a gente está vivendo uma revolução civilizacional que está fechando um ciclo macro-histórico e começando outro ciclo macro-histórico, exatamente no momento que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir entender o novo milênio. Vocês não vão conseguir ajudar os filhos de vocês a decidir a profissão deles. Vocês não vão tomar decisões profissionais interessantes e a empresa que vocês trabalham, os líderes, as pessoas que têm que fazer estratégia, não vão conseguir tomar decisões relevantes. Porque as pessoas estão olhando para um fenômeno macro-histórico como se fosse um fenômeno micro-histórico. Tudo bem? Então esse é o meu primeiro approach, meu primeiro grande aprendizado. Não é possível entender o que está acontecendo agora se a gente não for para o passado. E for muito para o passado. E a gente não vai muito para o passado porque a gente acha legal ir muito para o passado. Porque eu digo para vocês assim, se não for muito para o passado, o que vai acontecer? Nós não vamos entender o que vai acontecer no futuro. Porque se a mudança é muito grande, alguma coisa que está acontecendo hoje tem a ver com coisas que vieram no passado. Beleza. Aí eu desenvolvi uma teoria muito sofisticada, que é a teoria do kitnet na Prado Júnior, em Copacabana. Essa teoria é uma teoria profunda, extremamente nacional, como já disse, né? Pode ser ruim, mas é minha. Tem alguém de Niterói aqui, não? Sempre tem. Tá vendo? Tá vendo? Outro dia eu fui fazer o IBMEC Talks, era assim, Niterói, Centro e Barra. Aí quando chegou no último evento na Barra, eu disse assim, bom, a gente está fazendo esse evento internacional aqui do IBMEC, o pessoal, como assim internacional? Nós já tivemos no Centro e já tivemos em Niterói. Tirei visto. Então, cidadão tá... Porque antigamente, antes do Airbnb, existia kitnet. Eu não sei se vocês já sabem, acabou esse negócio de kitnet. Hoje não é mais kitnet, é loft ou estúdio. Conceito básico de um kitnet é assim, você entra na porta, já está na janela. É mais ou menos isso que é um kitnet. Mas hoje não é mais kitnet, é loft ou estúdio. Eu sou orientado pelos meus alunos para eu ser mais moderno. Então, o cara está nesse estúdio,
deitado num sofá que cabe ali na sala, balançando, antigamente era Raider, mas o pessoal também criticou, as Havaianas. Na sexta-feira. É antigo, mas deu deu um refresh, né? Foi reposicionado, é isso aí. Então, ele está lá deitado, balançando lá o pezinho dele, bababá. E aí, sexta-noite, com a revistinha de programa para ver o que ele vai fazer. Toca a campainha. Aí ele dá aquela passada no olho mágico, mas aí não dá para fingir que não está em casa porque dá sombra. Chegam 6 parentes de Niterói para passar o fim de semana na casa dele. Que o pessoal de Niterói me falar que não tem WhatsApp. Então, chegaram para passar na casa dele o fim de semana, 7 pessoas. Então eu queria que vocês me dissessem quais são os problemas que terão que ser administrados na casa desse cidadão. Você pode até apagar aqui, para facilitar. Quais são os problemas que terão que ser administrados nesse estúdio, nesse fim de semana? Por favor. Banheiro. Banheiro. Espaço. O que mais? Alimentação. Alimentação. O que mais? O pessoal na transmissão está se posicionando que tem gente de Niterói. Estão de Niterói? Aí, galera de Niterói. Eu tenho gente lá em Niterói, amiga, bacana. Precisa... Banheiro, espaço, alimentação, o que mais? Leitos. Leitos tem espaço. Barulho. Boa. Falaram água aqui no local de dormir. Peraí, cara, eu estou esquecendo o negócio. Olha só, eu vou... Faz favor para mim, pega ali a minha pasta ali. Eu estou esquecendo que eu vou ser o único professor que vai sortear o livro para vocês. E na hora que vocês forem avaliar as aulas, vocês não esqueçam de dar 5 estrelas. Que nem o pessoal do Uber, né? Aí dá uma forcinha e dá 5 estrelas. Então vai ter aqui o sorteio do livro que eu fiz para um evento chamado Educação 3.0. Na verdade, eu vou sortear 2 livros e vou pedir a vocês que coloquem aqui o nome e o e-mail, cartão, qualquer coisa para vocês poderem, para a gente poder fazer o sorteio. E depois eu posso mandar as atualizações sobre esse mundo 3.0. Então, olha só, banheiro, espaço, alimentação, barulho, o que mais? O que mais? Entretenimento. Acho que é um problema. Entretenimento, barulho, o que mais? Água, boa, água. E qual foi o mais? Local de repouso e espaço. Convivência. Convivência é bom. Convivência, conflitos, relacionamento. Eu acho que tudo isso aqui faz parte do mesmo... Bom, então olha só, galera. Vamos colocar a questão objetiva. Porque aqui não é mimimi. Aqui é lógica. Existe lógica de dizer que se eu tenho um kitnet, eu saio de 1 para 7 pessoas no fim de semana, esses problemas inapelavelmente terão que ser administrados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Então vou perguntar para vocês, e aí, como eu sou um cara meritocrático, clima, por que não? Eu vou sortear um livro e vou dar o livro agora para vocês, quem responder melhor essa pergunta. Valendo um livro Educação 3.0, o seguinte: quantas pessoas moravam no planeta Terra, seres humanos, em 1800? Quem chuta? Um bi. Você falou um bi? Um bi. Pô, o cara...
Salva de palmas aqui pro nosso amigo. Parabéns. Matou. Tinha combinado com ele, mas tudo bem. Então, olha só. Vai botar o nome do carregador, né? Já tá vendendo aí, né? Olha só. Então, 1 bilhão. 1 bilhão. Beleza. 1 bilhão. 1 bi. Quantos somos hoje? 7. 7. Então vamos fazer o seguinte, se a gente fosse fazer um congresso mundial sobre os problemas que nós temos hoje no mundo, vê se não é mais ou menos esse que vocês listaram aqui. Saneamento, espaço, alimentação, barulho, entretenimento, água, clima, convivência, conflitos, relacionamento, poderíamos ter falado de logística, poderíamos ter falado de mobilidade dentro do kitnet. Faz sentido isso? Então, qual foi a primeira? Então, nós fizemos a primeira avaliação em relação ao futuro. Vocês não vão entender o novo milênio sem estudar o passado. Segundo, não existe a possibilidade de entender o novo milênio sem entender, sem compreender que nós estamos vivendo sobre o impacto do maior aumento demográfico da história do Sapiens. Nós saímos de 1 para 7 bilhões. Nós nunca tínhamos feito isso. De 1 para 7 bilhões. Então, quando eu comecei a analisar essa questão, e que eu comecei a visualizar isso, porque tem uma coisa interessante, quando a gente vai analisar o futuro, e eu virei, de certa forma, especialista estratégico, de estratégia. E quem faz estratégia tem que ter cenário, quem faz cenário tem que ter uma boa análise do futuro. Eu percebi o seguinte, o futuro é feito de forças. As forças que estão hoje brigando na sociedade, elas vão se projetar para o futuro. Então a gente tem que entender, e as pessoas, quando a gente vai fazer análise de cenário, as pessoas não conseguem entender que existem diferentes forças com pesos diferentes quando a gente vai analisar o futuro. Então, a coisa que eu percebi mais importante, e eu estou passando isso para vocês, é o seguinte. A demografia, o crescimento demográfico, eu conceituei como hiperforça. É uma hiperforça. Por que é uma hiperforça? Hiperforças são aquelas que você tem a possibilidade de intervenção humana é praticamente zero. Isso é uma hiperforça. Se cair um meteoro na Terra, é uma hiperforça. Se a gente tiver uma epidemia que se alastra rapidamente, é uma hiperforça. Claro que você pode tentar na epidemia atuar, né? Mas ela vai se espalhar rapidamente e a capacidade que você tem de atuar em determinado, principalmente uma epidemia nova, você vai gerar uma hiperforça. Uma tsunami é uma hiperforça. Um terremoto é uma hiperforça. Um vendaval é uma hiperforça. O cara vai dizer assim, eu vou soltar a minha pipa, independente do vento. Não, você vai soltar a sua pipa a partir do vento que estiver soprando. Porque você não controla o vento. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, hoje nós vivemos o fenômeno mais importante para entender o novo milênio, que vocês não viram em lugar nenhum. As pessoas falam de complexidade, mas as pessoas não trabalham com a questão mais importante para a nossa espécie. Nós saímos de 1 para 7 bilhões. Então, o que aconteceu? Nós começamos a viver um problema de complexidade completamente novo, que as pessoas que moravam em 1800 não estavam vivendo. Muita gente pode falar assim, mas o ser humano cresceu de 1 para 7, mas não foi para o kitnet. Não é verdade. O ser humano vai para o kitnet. 90% das pessoas que moram no Brasil hoje são urbanas. O kitnet está aí.
Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção é dizer o seguinte, então, a hiperforça que nós temos que entender, que vai definir o milênio, é o aumento demográfico, o salto demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas. Tudo que está acontecendo hoje no mundo é um sintoma, é um reposicionamento, é alguma coisa que tem a ver para resolver esse problema dos 7 bilhões. Por que 7 bilhões? Aí vamos discutir complexidade. Todo mundo fala em complexidade, mas vamos discutir complexidade de uma maneira muito objetiva, matemática. Quando eu falo de 7 bilhões de pessoas, se a gente for pegar a matemática simples, quantitativa, eu estou falando num número absurdo, estratosférico, que a gente não pensa, de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha o número. 21 bilhões de pratos de comida. Essa é a medida básica, quantitativa da complexidade no mundo hoje. Quando a gente acorda, o mundo, digamos, o Sol dá uma volta, todo o planeta, para os seres humanos, nós temos que produzir 21 bilhões de pratos de comida. Ponto. Por que é uma hiperforça? Você não pode chegar para a galera, aí galera, hoje ninguém vai comer. Hoje ninguém vai ter fome. Aí galera, segura aí a fome, porque hoje não vai rolar isso. Está dando para entender por que é uma hiperforça? É como se saísse um vento da barriga de cada um, soprando como se fosse um furacão. Todo dia de manhã você tem que produzir vinho, mas é invisível, silencioso. E é por causa disso que a gente não dá a importância para esse troço. Faz sentido isso? É matemático. Beleza, 21 bilhões de pratos de comida. Só que a gente, quando tem 21 bilhões de pratos de comida, e a gente está falando de quantidade, a espécie humana, ela tem um problema diferente das outras espécies, que as outras espécies, elas são espécies que elas não usam as ferramentas que a gente usa. Então, as outras espécies, elas não têm problema. Um elefante que é mais gordinho, o outro elefante que é mais magrinho, não tem problema para os elefantes. Elefante não bota calça. Elefante não usa óculos. Elefante não precisa ter indicação da Amazon para ver qual é o livro que vai escolher. Elefante está lá na floresta, digamos, tranquilo. Então, o que significa em termos de complexidade? A primeira complexidade, a segunda complexidade, é uma complexidade subjetiva / objetiva, que é o tamanho da calça de cada um, o tamanho do sapato de cada um. Se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai ver que aqui nós temos pelo menos uns 6 ou 7 números de sapato. Uns 6 ou 7 números de calça, de camisa. Camisa de um não dá no outro. O teu óculos, o teu grau de óculos é diferente do meu grau de óculos. Se eu botar o teu óculos, acabou. Eu não consigo dar uma palestra. Então isso vai criando um problema de complexidade, que é um problema das diferenças físicas das pessoas. Então você tem que multiplicar 7 por muito mais, porque você tem, além da complexidade, o cara que vai produzir sapato, ele tem que produzir sapato e tem que saber quantos números de sapato ele vai produzir, de que pés que ele vai produzir. Olha só como é que é difícil acertar. E depois começa o que a gente pode chamar de frescura. Todo mundo tem a sua frescura. Ah, não, sapato vermelho, Deus me livre, não vou usar de jeito nenhum. E aí começa o que a gente vai chamar de subjetividade pura. Eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, não uso preto, eu só uso branco, né? Sábado eu não uso rosa de jeito nenhum, eu vou no churrasco, mas eu não como carne vermelha, mas tomo cerveja sem álcool, e não sei mais o que, o cara já come linguiça de porco, o outro já come de frango, o outro só come linguiça de pepino, e aí coisa vai. Churrasco para 20 é um churrasco, agora para 200, mano, só uma planilha eletrônica com XLS e com tudo. Por quê? Porque a gente não percebe que complexidade tem a ver com quantidade. E no caso da espécie humana, quantidade tem a ver também com subjetividade. Está dando para entender que nós criamos um problema de complexidade que é muito maior que 7 vezes?
Então, o nosso mundo está vivendo hoje um problema que vem herdado. Nós não inventamos esse problema. Como diz o Malthus, que é um pensador de 1800, que é o primeiro que fala sobre esse problema da demografia, ele diz assim, o ser humano adora fazer sexo e isso vai dar problema. Está dando. Não precisam se sentir culpados. Então, o que acontece? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Olha a pergunta que a gente tem que fazer. Vamos olhar para trás? Então, o que a gente tem que colocar como questão central? O grande problema que a gente tem hoje da espécie humana, e é um problema que não há possibilidade de dizer que não pode ser encarado, e é por isso que existe a OI, porque a OI vem resolver o problema da complexidade da demanda que as pessoas têm de comunicação. Senão vocês não estariam aqui. Ainda bem que tem 7 bilhões, vocês estão trabalhando, estão com um salário. Então, como é que o ser humano resolve problemas de complexidade? E aí a gente vai ter que se comparar com as outras espécies. As outras espécies não têm esse problema. As outras espécies têm mais ou menos, não estou dizendo que é exatamente assim, mas é mais ou menos assim, que eu não sou biólogo, eu sou estrategista. As outras espécies, elas têm um triângulo, isso está no livro que vai sair agora, já estava no livro passado, mas eu dei uma melhorada. A espécie tem um triângulo, que eu vou chamar aqui de um triângulo de sobrevivência, em que você tem nesse triângulo da sobrevivência 3 vértices. Você tem, embaixo você tem a demografia, ou se vocês quiserem, a complexidade demográfica da espécie. Depois você tem, todas as espécies, tem um modelo de comunicação e tem um modelo de administração. Isso aqui é o que garante a sobrevivência de todas as espécies. Vamos falar e dar um exemplo. Os elefantes têm lá o líder alfa dele. Então, o elefante se comunica de uma determinada jeito, tem uma organização que a gente vai chamar de modelo de administração dos elefantes e tem uma complexidade demográfica. É por causa disso, dessa relação entre essas 3 forças, que você não tem, por exemplo, uma manada de 5.000 elefantes. Tem um grupo pequeno que se entende num churrasco de 30 elefantes. Não tem um churrasco de 300 elefantes. Porque os elefantes num churrasco de 300, como não tem planilha, vai arrebentar a vida dos elefantes. Então, existe uma relação entre o tamanho da espécie, o modelo de comunicação que eles praticam e o modelo de administração. Faz sentido isso? Todas as espécies têm isso. Agora, como é que o ser humano é? E aí vem um problema de mentalidade e um problema de paradigma. A gente não se vê assim. Como é que o ser humano resolve problemas de complexidade? Primeira coisa, a nossa espécie, a espécie humana, ela não tem complexidade demográfica fixa. Ela tem complexidade demográfica progressiva. Isso é fato, eu não estou inventando a roda, é só olhar o número de pessoas. Então, aqui no nosso caso, ela é progressiva. Então, o que acontece? Para que a gente continue no modelo de sobrevivência sustentável, o que eu tenho que fazer de tempos em tempos? Eu tenho que mudar o modelo de comunicação. Tem gente que pensa em matar todo mundo. Tudo bem, mas aí essa hipótese eu estou descartando. Não quer dizer que vocês não possam pegar uma metralhadora e ir para a Central do Brasil sair matando gente. É uma opção. É uma opção. É uma opção. Depois, nós precisamos fazer uma mudança na comunicação, em primeiro lugar, e depois na administração, para a gente manter o equilíbrio da sobrevivência.
Está dando para pegar a brincadeira? Então, o que acontece com a nossa espécie? É uma característica da nossa espécie. A nossa espécie, ela necessariamente, quando vai aumentando a população, você já pode dizer, e essa é a teoria nova que a gente está trazendo, você já pode dizer, está aumentando a população, um dia vão inventar uma tecnologia para mudar o modelo de comunicação para a gente poder se comunicar melhor. Porque senão a gente vai começar a ter problemas que a gente não vai conseguir resolver com o modelo de comunicação passado. Até aí todo mundo está falando da internet, todo mundo está vendo, etc. Tal. O que a gente não está vendo, e é a coisa mais difícil para a nossa mentalidade, é que o modelo de comunicação é a fase 1. Sabe qual é a fase 2? Modelo de administração. O Uber não é um novo modelo de negócio. O Uber é um novo modelo de administração. A gente está conseguindo inventar um outro modelo de administração completamente diferente. E é isso que vai matar as empresas atuais. Porque as empresas atuais, elas trabalham todo no modelo passado, que foi baseado num determinado paradigma e contexto que hoje em dia já não está mais fazendo sentido. Então, quando eu escrevi meu livro em 2013, o Gestão 3.0, eu olhei e falei assim, eu vou dizer para o mercado que as empresas tradicionais vão acabar, eu vou ter coragem de fazer isso? Mandei o livro. Eu fui convidado na Gartner para fazer uma palestra, saiu uma matéria comigo na época negócio, o título era Vamos acabar com gerentes. Aí eu, no dia seguinte, comprei, claro, um boné e um óculos escuro para sair na rua. Porque o que tinha de gerente na porta lá de casa, querendo saber quem é esse tal de Nepomuceno, e eu saía e falava, eu não sei, cara, eu não sei quem é esse cara, é um absurdo falar isso. Fala. Está travado. Então, desculpe aí, galera. Quando a gente está falando e a gente vai analisar a história, o que a gente vai ver? E aí nós vamos começar a entrar numa revisão profunda da história. Há 70 mil anos, o ser humano não falava. Tem um livro bom para vocês lerem que conta essa história, é o Sapiens, uma breve história do homem. Ele não falava. Por que não falava? Ele era nômade. Porque ele não tinha condição de... O modelo de comunicação era muito primitivo, era só gestos. Quando ele começa a falar, ele começa a poder criar um novo modelo de administração. E quando nós começamos a falar, nós deixamos de ser nômades, fomos para as aldeias, domesticamos os animais, criamos a agricultura, começamos a trabalhar dentro de um outro modelo, saímos do nomadismo e fomos para as aldeias. No momento que a gente vai crescendo as aldeias e que a gente vai se expandindo e vai aumentando demograficamente, num determinado momento as pessoas começam a ficar distantes, e isso tem a ver com a Oi. O que as pessoas precisaram? Precisaram sofisticar o modelo de comunicação. O que nego inventou? A escrita. Há 7 mil, 8 mil anos atrás. A escrita veio para quê? Veio para a gente dar um outro upgrade na sociedade. Com a escrita a gente conseguiu criar uma coisa que se chama religião. Antigamente tinha lá, os caras gostavam e tal, mas no momento que você criou o conceito de escrita, você criou os 3 livros e todo mundo montou as religiões baseadas nos livros. A Torá, a Bíblia e depois o Alcorão, todas elas são baseadas em livros. Esses livros estruturaram as religiões, esses livros permitiram que a gente pudesse sair das tribos, porque as tribos passaram a não brigar entre elas, porque tinham o mesmo Deus unificando as tribos. E a gente começou então a ter um modelo de convivência para resolver aquele problema que a gente viu no kitnet da convivência. E a gente criou um outro modelo de administração. Criamos os impérios, fomos montar a estrutura da igreja que se estruturou, etc, etc. Nessa jornada, depois nós fomos para a prensa em 1450, que estrutura a atual sociedade moderna. A gente pode falar, por exemplo, tem um livro muito interessante de um cara chamado Havelock, canadense, que diz que
todo o movimento grego teve a ver com a chegada do alfabeto grego na Grécia, que eles começaram a cheirar o alfabeto grego, todo mundo ficou doidão e começou a filosofar. Então, o que acontece? Naquele momento que chega a prensa, em 1450, e aí tem a ver com 2013, em 1500 surgem as manifestações. Olha que interessante. As manifestações de 2013 são parecidas com as manifestações de 1500 na Alemanha do Lutero. Lutero começa a questionar o poder central da igreja e começa a querer montar um outro modelo de sociedade baseado numa sociedade que lia e podia interpretar a Bíblia por ela mesma. Uma sociedade que podia traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que as pessoas teriam direito de acessar o conhecimento. E aí então começa a sociedade moderna a partir da escrita, impressa. Vocês terem noção, na minha tese de doutorado, tem um dado que era importante, de 1450 a 1500, começam a circular na Europa exemplares de livros, 6 milhões de livros, do 0 para 6 milhões. É uma explosão que nem a gente está vivendo hoje. Então, o momento que a gente está vivendo hoje, a gente só vai entender o momento que a gente está entendendo hoje se a gente olhar para 1450, se olhar para a chegada da escrita e se olhar para a chegada da oralidade. Porque a gente vivia sob a égide de um ambiente de comunicação que forjou o ambiente de administração. E isso é fundamental vocês entenderem. O modelo de administração que a gente tem hoje é filho do modelo de comunicação. Quando eu mudo o modelo de comunicação, eu necessariamente vou mudar o modelo de administração. E a partir daí, eu começo um processo de mudança na sociedade de 1450, em que a gente vai construir durante 350 anos a República, o fim da escravidão, o sistema de livre mercado, uma mudança do papel das religiões na sociedade. E a gente, em 1800, quando a gente termina a Revolução Inglesa, Americana e Francesa, que são as revoluções liberais, exatamente a partir de 1800, a gente dá um salto de 1 para 7 bilhões. Ou seja, olha a sequência. Surge a prensa, cria um outro modelo de administração na sociedade e a partir daí a gente consegue crescer. Porque a gente está mais sofisticado em termos de espécie. Porque não adianta você querer que as pessoas cresçam se as pessoas não tiverem comida, não tiver roupa, não tiver sapato, etc, etc. As pessoas não vão sobreviver. Então, o que a gente está esperando? E aí quando a gente começa a apresentar esses dados todos aqui de Big Data, e a gente começa a apresentar tudo isso aí, o grande equívoco que a gente está cometendo é achar que o modelo das organizações vai continuar igual. As pessoas estão pensando o futuro, achando que as organizações vão continuar nesse modelo que a gente está tendo hoje. E aí vocês vão me perguntar, o que é esse novo modelo de administração que está surgindo, emergente? Vamos olhar para o Uber. Ou vamos olhar para os Ubers. Que o Uber é eu falo de Uber, né? Mas eu já entrevistei o cara do Cabify e tal, então eu não estou falando do Uber, porque o Uber todo mundo conhece, graças aos motoristas de táxi, todo mundo sabe o que é Uber. Então, os Ubers, como é que funcionam os Ubers? E qual é a resposta que essa nova geração está dando para esse problema da complexidade? Qual é o tempo que está aí, eu acho? Mais 20. Então, como é que o pessoal está resolvendo esse problema da complexidade? Como é que funciona o Uber? O Uber, para ele poder resolver o problema da complexidade, ele vai questionar o que a gente tem hoje nas organizações, ele vai questionar o poder do líder alfa. O Uber já inicia um processo de término do líder alfa. Se a gente vai ver como espécie, e se a gente está se comparando com as outras espécies, e se a gente percebe que a gente vive uma complexidade demográfica progressiva, e se a gente percebe que o ser humano passa pelos modelos de espécie, porque a gente pode fazer isso, porque nós somos uma tecnoespécie, porque nós usamos tecnologia,
No momento que a gente começa a se entender como desse tipo, a gente começa a entender que o ser humano, ele muda o modelo de administração quando a gente tem revoluções de comunicação. Revoluções de comunicações que descentralizam a mídia. Qual é o impasse que a gente tem hoje? E eu vou dar um impasse depois de 3 anos na prefeitura, que é o impasse que eu digo que a gestão, que é o modelo atual de administração, está em crise. Reparem, eu não estou falando que a gente não terá modelo de administração na sociedade. Sempre teremos modelo de administração. Só que a gestão é filha do ambiente de comunicação que nós estamos hoje. Então, a gestão está em crise. E nós estamos criando um novo modelo de administração, que eu estou chamando de curadoria. Por que a gestão está em crise? E eu vou apresentar para vocês um dado, a gente trabalhou na prefeitura. Quantos ônibus tem no Rio de Janeiro? Vocês têm noção? Não está valendo o livro, não. Quantos ônibus? Tem noção? 10. 10 mil. Quantos fiscais? Hã? Chutem. 300? 1.000? 40. 40. Então, se a gente for botar os números de táxi, é mais ou menos a mesma proporção. Por que o taxista, quando eu saí do aeroporto, eu pedi para ele fechar a janela, ele não quis fechar, antes do Uber? Porque ele sabia que não tinha fiscalização. Porque o que aconteceu? Nós aumentamos a complexidade e perdemos a capacidade de coordenar os processos e acompanhar as coisas. Porque o líder alfa prefeito, o líder alfa fiscal e o líder alfa diretor de cooperativa não conseguiram mais fiscalizar a contento nem os motoristas de ônibus, nem as linhas de ônibus, nem os motoristas de táxi. Não é porque existe uma incapacidade do prefeito, etc. É uma impossibilidade administrativa. Porque se você aumentar o número de fiscais, não só não vai resolver o problema, como vai chegar no final do ano, não terá 13º para ninguém. Porque não vai ter dinheiro para pagar 400 fiscais para fiscalizar os ônibus, nem vai ser efetivo. Está vendo o impasse da gestão? Como é que você uberizaria, e qual foi a proposta que a gente fez para uberizar os ônibus? Eu meto o aplicativo na mão dos passageiros. Quanto é que vai custar isso? 0. No momento que eles começam a clicar, eu posso começar a definir quais são as piores linhas de ônibus, eu posso começar a definir quais são os piores motoristas, eu posso começar a definir quais são os carros que não estão funcionando direito, e a partir daí eu começo todo um processo de mudança de curadoria. Isso ia ser muito bom, mas não está funcionando direito. Tem só para vocês terem uma noção que eu não estou viajando na maionese, tem uma plataforma que chama Colab, que eu fiz uma entrevista no YouTube, no meu canal, recente. O Colab já está hoje em 150 cidades brasileiras, que é uma plataforma de participação através de aplicativo. Tem 3.000 pessoas já usando o Colab sem o aval da prefeitura, 150 prefeituras usando sem pagar o Colab e 50 usando a plataforma completa do Colab, que já está entrando, por exemplo, numa discussão sobre participação em leis, participação em decisões tipo vai botar uma praça, vai botar uma gangorra, o que a gente vai fazer no meu bairro, o que não vai fazer. Isso já está acontecendo. Então, como é que a gente vai dar essa guinada em direção a esse novo mundo? As organizações atuais que trabalham na gestão estão perdendo valor porque elas não estão conseguindo acompanhar os novos modelos. E os novos modelos são muito mais eficazes porque eles conseguem criar processos, e aí tem a ver com inteligência artificial, como é o caso. No caso do Uber, você vai pegar aquele Uber Pool, que você compartilha corridas, aquilo é inteligência artificial pura. Eu vejo cada pessoa no GPS, eu escolho as pessoas, faço a rota, divido a grana
e cobro todo mundo. Não é uma coisa simples, mas está já funcionando no aplicativo. Então a gente vai começar a introduzir cada vez mais inteligência artificial e curadoria. Só que quando a gente começa a falar disso tudo, as pessoas estão pensando da seguinte maneira: a Oi vai implantar curadoria, vai implantar Big Data, a Oi vai implantar ferramentas, a Oi vai continuar exatamente no mesmo modelo da gestão e vai resolver o seu problema. Não vai. Porque antes de qualquer coisa, ela tem que entender que a macro tendência é em direção à curadoria. Aí vocês vão perguntar, pô, então como é que sai dessa sinuca de bico? Eu fiz uma metodologia que eu apresentei no livro de 2013, que eu melhorei no livro de 2017 esse ano, que é a proposta de se fazer laboratórios fora da organização, que muitas empresas estão fazendo, que o pessoal da Gartner chama de bimodal. Então você operaria no modal 1, que seria o modelo atual, e uma área externa, tipo uma startup, qualquer coisa, aceleradora, que faria o modal 2. E no modal 2 você teria que experimentar duas coisas, como macro tendências. Primeiro é a macro tendência mais próxima, que é da uberização. Como vocês poderiam imaginar nessa área de comunicações entrar com a uberização? O problema é, as pessoas querem se comunicar. Como eu resolvo esse problema uberizando? Essa é uma discussão. E a outra discussão, que já está também por aí, é a discussão do blockchain. Porque o blockchain, ele vem tentar resolver um problema ainda mais sofisticado, e aí a gente poderia dizer que a gente está vivendo num mundo trimodal, porque o blockchain, o que ele vai fazer? O blockchain, ele termina com o Uber. O blockchain é um Uber sem plataforma. Difícil às vezes pensar um pouco sobre isso, mas o blockchain, o Uber atualiza o aplicativo dele. O Uber, de alguma forma, organiza uma comunidade e a pessoa diz, não estou gostando do aplicativo, tem que mudar para isso. Então vai lá e muda. No blockchain, não faz isso. O blockchain cria uma ecologia e você adere àquela ecologia e depois tem uma outra ecologia, você muda para aquela outra ecologia. Como é distribuído, você não atualiza o sistema. Você migra para as coisas. Tem que experimentar isso. Alguém aqui tem que estar fazendo alguma coisa nessa área. Tem que estar entendendo o que está acontecendo. Porque o que vai acontecer? Amanhã vai aparecer as startups, como já estão aparecendo, e que vão apresentar soluções que a organização não vai conseguir. E aí vocês vão. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz esse livro em 2013, fiz o livro em 2017, e eu cometi um erro, estava falando isso para o Marco, que esse ano estou cometendo esse erro. Eu percebi, eu achei que se eu desenvolvesse uma metodologia bacana, e todo mundo ia adotar essa metodologia porque ela é racional. Mas eu subavaliei o poder da mentalidade. A mentalidade é uma super força reativa. O que está segurando o mundo hoje é a mentalidade, que eu vou chamar de mentalidade suicida. As organizações atuais estão vivendo a mentalidade suicida. Elas não conseguem superar a maneira de pensar, mesmo que essa maneira de pensar signifique o fim da organização. Por isso que ela é suicida. Ela não consegue sair do labirinto que ela entrou. Vocês terão noção, há 5 anos atrás, e o Marco estava junto nesse processo, ele estava lá na AFAPEG, e a gente pegou uma linha de financiamento para desenvolver um software. E fomos no Globo e fizemos foi a primeira rede social de leitores do mundo, em que os leitores passaram a produzir notícias, blogs, etc. O processo foi descontinuado. Mas ele foi descontinuado não é porque não dava dinheiro, é porque as pessoas não conseguiram entender. Porque ia dar dinheiro. Então o problema não é porque a lógica do mercado, vocês acham assim, não, o mercado não vai entrar nisso porque não vai dar dinheiro. Não é isso que acontece na mentalidade suicida. Eu não consigo ver aonde eu vou ganhar dinheiro nesse novo modelo, porque eu tenho uma incapacidade de ver como vai sair. E eu não consigo sair desse processo. Essa é a crise das organizações. Não adianta eu chegar para vocês e apresentar uma lógica bacana, todo esse contexto e tudo, blá, blá, blá. Quantos minutos? Eu quero fazer 2 coisas aí. 10 minutos. Então dá para fazer. Então vamos contar para vocês, você vai fazer o seguinte, tá, então, quem que a gente está imitando? Como é que funciona? Qual é a grande migração que a gente está fazendo nesse mundo novo?
Nós estamos saindo dos mamíferos, nós somos uma espécie hoje espelhada em mamíferos, com líder alfa e ruídos. Um gerente aqui decide tudo baseado em ruídos, ele recebe ruídos, que é um papel para tomar uma decisão, ou alguém fala com ele, isso tudo é ruído, ou é ruído oral, ou é ruído impresso, que o cara vai traduzir aquele ruído na cabeça dele. Mas é ruído. O atual gestor não consegue resolver o problema que não seja através de ruído. É a nossa espécie hoje. Eu preciso de um líder alfa que ouve barulhos e toma decisão. Tudo bem? Como é que funciona o modelo de uma sociedade mais complexa como o das formigas? Eu não tenho ruído. Eu tomo decisões baseadas em outro modelo. Eu tomo decisões baseado em rastros químicos. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai, para onde a gente está caminhando. Está aqui a formiga, né? E aqui tem um caminho, aqui tem um caminho, e aqui tem outro caminho. Então, estão todas as formigas passando aqui. Se fossem formigas baseadas na gestão, teoricamente, em cada um desses caminhos aqui, ia ter um fiscal, um gestor dizendo, ó, esse caminho aqui entra, não entra, ó, fulano vai entrar aqui nesse caminho, pode entrar ou não pode? Tem autorização de entrar, não tem autorização? Como é que vai ser? Peraí, vamos discutir, vamos fazer uma reunião, uma meia hora aí de reunião para a gente decidir. Acabou o formigueiro. Porque formiga não é uma coisa tipo, né? Aí o cara falou, Ney, você está propondo que a gente vire formiga? Eu falei, não, você não está entendendo. Um dia eu estava no metrô em São Paulo, perguntei para o cara do lado, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é engarrafamento de gente. Eu falei, demora? Ele falou, às vezes demora. E o que a gente faz? Ele falou, fica parado. Então, naquele momento, eu vi que eu era uma formiga gerenciado por tamanduá. O que a gente precisa? A gente precisa ser formiga gerenciado por formiga. O problema é que a gente cresceu que nem formiga e a gente continua com o modelo de tamanduá. Então as formigas funcionam como? Eu venho aqui, passo a formiga, aí falo, pô, que caminho bacana. Aí eu entro nesse caminho. Por acaso, no final desse caminho, tem comida. O que eu faço? Eu ligo para o gerente? Eu mando um WhatsApp? Não, o que eu faço? Eu venho com a minha bunda curtindo o caminho. A formiga vai curtindo o caminho, deixando rastro. Ela não precisa avisar para ninguém. No momento que passando outra formiga aqui, o que ela vê? Ih, curtiram esse caminho. O que ela faz? Ela vai entrando. No momento que acabou, o que a última formiga faz? Discute o caminho. Está dando para entender onde é que a gente está indo? E o que a gente está fazendo? No momento que eu começo a curtir, no momento que eu dou estrelinha para o cara do Uber, no momento que eu começo a gerenciar o cara do Uber, que ele tem que ter 4,7 estrelinhas, senão ele está fora da plataforma, eu criei um formigueiro e eu não preciso mais do líder alfa. Eu não preciso mais de um líder alfa para gerenciar pessoas. As pessoas são gerenciadas pela própria comunidade através de rastros químicos, que é muito mais eficaz do que o modelo anterior. Não é porque é melhor que o modelo anterior. Não é porque o modelo anterior era ruim. Não, porque nós crescemos e esse modelo ficou obsoleto. É assim que nós somos. Não dá para fugir da nossa espécie, senão a gente vai deixar de ser humano. Nós somos assim. Fala. Hã? O que mais impactou você? São duas coisas. Pensar aqui do Uber, né? Você falou que o motorista de táxi, ele deixava a janela aberta, né? Mas ele também sofreu uma penalidade, né? Com o Uber. Ele começou a sentir que tinha pessoas oferecendo serviço melhor, tinha uma procura melhor pelo outro e ele acabou perdendo. Acho que nem seja pelo fato de não ter fiscalização. É ele ter sido o macho alfa ali, né? Não, mas olha só. A base organizacional, se eu não confio, eu não consumo. Eu não vou comprar a bateria de um cara do Mercado Livre, no Piauí, se ele não tiver 100% de avaliação positiva. Eu confio no Uber porque eu sei que todo mundo ali está sendo avaliado, passageiro e motorista. Outro dia saiu aí, alguém falou assim, o motorista do Uber está estuprando, ele está dando uma balinha que a pessoa dorme no carro. Eu falei, cara,
Isso é coisa de taxista, é impossível isso acontecer. Porque só se ele entrou no primeiro dia, no primeiro passageiro e fez isso. Não pode estar, estou fazendo isso, porque o cara tem. Quem é o cara? O carro do cara. Tem avaliação. Só se matou. Aí pode acontecer. Pô, perdi uma amiga. Pode ser que ela tenha ido pro Uber do motorista novo e não conseguiu avaliar o cara. Então ele tem que matar todo mundo. Uma palavra. O que ficou mais impactante para você hoje? Administração. Palavra. Uberização. Falta do macho alfa. Eu não vou comentar. Gente, eu não vou comentar. Eu poderia aproveitar para fazer uma piada, não vou fazer. Fala. Vai pensando. Fala. Demografia. Comunicação. Evolução. A transformação de alfa em comida. É isso aí. Retuitou. Complexidade. Uberização. Macro história. Um novo modelo de administração. Comunicação. Uberização. Vou repetir complexidade. Obsolescência. Complexidade. Faltou você, o comunicação. Modelo de negócio. Fala. Peço o pessoal aí falar. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Fala. Pergunta. A gente recebeu uma pergunta aqui e aí a gente abre aqui também, o pessoal faz pergunta, tá? Do David Oliveira Bertuzzi. Professor, você está falando que agora com Bitcoin, com Big Data e IoT, e etc., vamos dar um novo salto na população no próximo século? Bom, eu acho o seguinte, o ser humano tem como objetivo crescer demograficamente. Me parece que esse é um objetivo dele, se eu olhar o passado. Se ele puder, ele cresce. Todo mundo quer ter filho. Aí eu quero dizer, mas na Europa não tem filho, mas vai lá na Ásia que todo mundo está tendo filho. Então o ser humano tende a crescimento. Então a gente vai ter um exponencial aí de necessidade de inovação muito maior. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber, que eu não falei tanto no nosso encontro, que é a questão da tecnoespécie. Quando eu falo que a gente é uma tecnoespécie, que quando entram novas tecnologias a gente muda, e principalmente quando nós temos novas tecnologias de comunicação, nós promovemos revoluções civilizacionais, às vezes acontece de uma aluna minha dizer assim, depois eu não sou tecnoespécie, eu sou natureba. Eu falei, você é natureba? Então tem um teste natureba para as pessoas. Eu pergunto assim, você tem casa em Mauá? Ela fala, eu sou natureba, tenho casa em Mauá. Eu falei, beleza. Como é que você vai para sua casinha em Mauá? Aí eu pego o meu jipinho. Eu falei, opa, jipinho é tecnologia. Ah, então eu vou andando. Tudo bem, mas vai pelada. Ah, então tá, eu vou pelada pela beira da... Porque a menina é teimosa, vou pela beira da estrada. Eu falei, não senhora, vai pelo meio do mato, porque estrada é tecnologia. Asfalto transformado. E aí o que é interessante? A gente acha que tecnologia é só coisa nova. Mas se você for para sua casinha de campo, lá em Mauá, e for acender lá o lampião, lampião é tecnologia. Você pode dizer que é a tecnologia da sua avó, mas é uma tecnologia. E que a gente já se acostumou com ela. Esse é o problema das tecnologias. As tecnologias criam um ambiente e a gente fica com elas como se elas fossem incorporadas, mas elas são tecnologia, a gente não consegue entender que a vida da gente muda quando o ambiente tecnológico muda. Porque nós estamos dentro desse ambiente tecnológico. O elefante não tem um tecnocérebro. Nós temos um tecnocérebro. Quando a gente usa aplicativo, nós temos um tecnocérebro. Nós não nos comunicamos sem tecnologia. E a linguagem é uma tecnologia que foi desenvolvida. Porque se ela não fosse uma tecnologia, nós já sairíamos da barriga da nossa mãe falando. É uma tecnologia cultural, mas ela foi desenvolvida. Ainda tem tempo para pergunta? Tem mais uma. Fala. Acho que vale abrir para o pessoal daqui também. Alguém tem alguma pergunta aqui? Faz a pergunta. O planeta ele tem recursos finitos, né? Olha, essa discussão da finitude, na minha visão hoje, tem muito a ver com a mentalidade que a gente tem hoje. Nós estamos desenvolvendo uma nova mentalidade, um novo conceito de mentalidade,
para a gente poder conviver com 10, 15 bilhões de pessoas no planeta. O recurso, ele não é infinito, ele não é finito, porque nós inventamos tecnologias que tornam o que era finito no passado, infinito mais na frente. Você vai dizer o seguinte, o problema não é água tem, o problema é água potável. Se você imaginar, e até eu tenho assim uma fantasia na minha cabeça, que os meus netos vão ter uma mudança genética e eles vão se alimentar de sol. Vamos pensar no futuro. As pessoas vão se alimentar de sol. Né? Aí já até pensei minha neta, vai ser convidada pelo namorado. Vamos para a praia. Ela vai dizer assim, não, eu não vou não, que eu estou de dieta. Só se eu ficar debaixo da barraca. Então a gente vai construir, a gente está começando a ter, isso aí é um outro fato importante, que é a mudança genética. A gente tem que começar a imaginar que pela primeira vez o ser humano, não estou dizendo que vai fazer ou não vai fazer, ele tem possibilidade de fazer mudanças na genética. Pode acontecer também dessa mudança genética eliminar parte da população para que outra evolua. Não, aí que eu estou te falando. Uma coisa que a gente tem que entender, que é fundamental para a gente não... Eu não sou pessimista em relação ao futuro, ao contrário, eu sou otimista. E vou dizer por quê. Porque quando em 1450, o fator fundamental de 1450 para a gente chegar onde a gente chegou, foi que as pessoas foram empoderadas de mídia. A gente não conseguiria chegar na Idade Média, sair da Idade Média, sem a prensa. Sem as pessoas conseguirem ter autonomia de pensamento para começar a escolher seus parlamentares, para escolher os seus primeiros ministros, etc. Tudo bem que a gente chegou a um limite agora. A República está em crise porque a gente aumentou muito e não consegue controlar os políticos. Mas isso está mudando e vai mudar. Então, o que acontece? A gente tem que entender que o Brasil é um líder, digamos assim, dessa experiência, é um case fantástico. Você tem que entender que o Brasil as pessoas no país estão se empoderando de mídia. O que era impossível pensar no passado, hoje é totalmente normal, porque as pessoas estão pelo WhatsApp, pelo Facebook, todo mundo se informando. O cara não aceita o que ele aceitava antes, porque ele não sabia. E não é só o fato de saber a informação. Tem uma outra coisa que é fundamental que aconteceu também nessa época, foram as cartas. Na época que a gente começou o movimento da República, as pessoas começaram a trocar carta à distância. Então as pessoas passaram a saber o que estava acontecendo em outros lugares. As pessoas deixaram de ser aldeões. E a gente hoje com o WhatsApp, com tudo que está acontecendo, a gente está sabendo de tudo. Não só no Brasil, como fora. Então, a ideia de que a gente estaria indo... Tem um livro que, se você quiser ler, que é muito bom, chamou O Otimista Racional. Né? Ele fala um pouco dessa... Ele tem uma visão que eu acho parecida com essa. O otimista racional é o cara que ele diz isso. A gente está aumentando as trocas, a gente tem mais empoderamento e nós vamos começar a dar soluções para problemas que a gente não tem. Isso vai mudar. É uma mentalidade que está surgindo. Então, eu concordo contigo. Dentro da mentalidade que nós temos hoje, com as tecnologias que nós temos hoje, com o modelo organizacional que nós temos hoje, nós não conseguiríamos aumentar a população como a gente está aumentando. Porém, se nós mudarmos, como a gente está fazendo, e aí no médio e longo prazo, mudando a mentalidade, mudando o modelo das organizações e começando a estruturar um outro tipo de civilização, a gente vai conseguir abrigar mais gente com um pouco mais de qualidade. Quando as pessoas falam para mim, Nepo, você está falando isso, mas o século passado foi um século concentrador. Foi, de fato, um século concentrador. Nós tivemos o comunismo, nós tivemos o nazismo, nós tivemos a concentração do próprio sistema de livre mercado. Por quê? Porque nós aumentamos a população e centralizamos a mídia. O que está acontecendo agora é diferente. A gente está aumentando a população, mas está descentralizando a mídia. E essa mídia não é passível de controle. Ninguém consegue controlar o que está acontecendo. Então, o aumento do empoderamento de mídia do cidadão está permitindo a gente construir essa nova civilização. E a gente vai começar a tentar resolver esse problema da escassez. Se você entrar no YouTube, nesses espaços em que as pessoas estão falando de inovação nos Estados Unidos, são 5 novos produtinhos que as pessoas estão lançando, nós estamos vivendo já uma revolução industrial de mudança completa de tudo. As
pessoas estão usando o celular para tudo que você possa imaginar. Destrancar a bicicleta, controlar o ar-condicionado, tudo que você possa imaginar, as pessoas estão inventando. É que o Brasil fica aqui discutindo se a gente vai aumentar ou não a Previdência, quando todo mundo já aumentou o patamar da Previdência, em vez de estar inovando. É por isso que a gente está nessa crise. A gente tem que inovar. A gente tem que começar a pensar no cenário geral. E aqui a gente está tentando voltar para o século passado, em vez de a gente pensar em ir para o novo século. Fala. Assim, pensando em um cenário bem pessimista, eu estava lendo esses dias uma reportagem falando sobre o vivencialismo, que é uma tendência hoje entre os CEOs lá no Vale do Silício. Vivencialismo. Sobre o vivencialismo. Tá. Eles acreditam, acho que fizeram um cenário e pensaram num cenário extremamente pessimista, onde as empresas, como você falou, boa parte delas vão deixar de existir e não vão conseguir várias coisas, por exemplo, lente de contato, todo mundo fazendo cirurgia porque não vão precisar de lente de contato mais. Seria muita loucura pensar nisso, não sei o que. Os caras estão construindo prédios lá debaixo da terra, estão armazenando comida, assim, parece que 50% dos CEOs, dos grandes CEOs lá no Vale do Silício estão nessa... Walking Dead. Estão acreditando nesse cenário muito... Não, olha só, eu acho o seguinte, eu acho que se eu olhar para o passado, toda vez que a gente descentralizou a mídia e aumentou o empoderamento das pessoas, a civilização deu um salto quântico. Se você considerar que a gente, em 1450, tem um fato assim, que eu acho que é bem interessante do final da Idade Média, que é quando você teve uma epidemia de febre, as pessoas iam para a igreja rezar, e quanto mais elas iam para a igreja rezar, mais febre elas pegavam. Isso é o típico crise de mentalidade. Por quê? Porque eu acredito numa coisa que não resolve o meu problema e eu tenho que superar essa coisa que não resolve o meu problema colocando algo novo no lugar. E o que entrou? Entrou a ciência. Olha, religião tudo bem, eu posso gostar de Deus tudo bem, eu posso rezar de noite, etc. tal, mas não se mete na saúde, porque saúde é um problema que não tem a ver com religião. Entendeu? Então, para eu poder sair de crente da igreja, que ia para a igreja rezar, para eu ser um cara que vai hoje para o hospital, em vez de ir na igreja rezar, eu tive que ter informação, eu tive que ter estudo. Basicamente ou não, eu consigo de alguma forma ler alguma coisa. Então, o uso dessas ferramentas todas vai mudar praticamente tudo. A gente não pode imaginar que a gente vai ter político, a gente não pode imaginar que a gente vai ter professor. Nós não vamos ter mais isso. Mas na frente não vai ter. E a gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que começar a fazer as coisas para isso. E tem uma coisa que eu acho que em relação ao Brasil fundamental é o seguinte. E essa crise, talvez a maior crise do Brasil, é essa questão da mentalidade. Os Estados Unidos, quando fala de educação 3.0, ele fala assim, eu tenho uma base de educação estruturada e eu quero dar um upgrade nessa base de educação. É um upgrade incremental. O Brasil tem uma base educacional baixíssima e eu tenho que fazer um upgrade disruptivo. O upgrade incremental não funciona para o Brasil. E sabe qual é o problema que a gente tem? A gente vai ficar esperando os Estados Unidos inventar um troço para a gente imitar, só que a gente não vai funcionar no Brasil. Porque o Brasil precisaria criar um processo disruptivo de educação, que é o que quem fez o prefácio desse livro que eu estou sorteando, é o Ronaldo Mota da Estácio, o reitor, que ele diz uma coisa que eu acho legal, que ele diz o seguinte, o futuro da educação é quantidade na qualidade, qualidade na quantidade. Não adianta eu criar um colégio Pedro II para 200 e ter 200 mil fora do Pedro II. Eu tenho que criar um modelo de educação que dá para botar os 200 mil com qualidade. E não vai ser esse modelo que a gente tem hoje. Para a gente criar esse novo modelo, a gente teria que questionar a nossa mentalidade e a nossa mentalidade não consegue. Por quê? Porque a gente fica esperando o americano vir falar para a gente o que a gente vai fazer. Está dando para ver o nosso impasse hoje? A crise é a mentalidade. É isso que a gente tem que superar. Gente, vamos fazer o sorteio, por favor. Me dá o envelope. Pô, o pessoal também queria participar, então... Do sorteio? O pessoal da transmissão, a gente não tem uma logística estruturada agora. Então, olha só, não tem problema nenhum. Você vai fazer um sorteio com o pessoal que participou e eu te dou o livro e depois você manda para quem ganhou. Não vai ter problema. Vocês não fiquem nervosos.
Espera aí que eu vou arranjar alguém aqui. Ó, você que já ganhou o livro. Só tem um detalhe, se ele ganhar ou ele ganhar, desconfio, hein? Da mesma equipe, inclusive. Eu desconfio, hein? Atenção. Walter. Não, né? Ah, Walter. Mentalizou, né? O cara já é formiga, Bom, gente, então o recado final. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.nepo.com.br. Não consegui guardar, então esquece, não precisa ir no canal. Eu tenho Twitter, twitter.nepo.com.br. Meu Facebook, facebook.nepo.com.br. Meu blog, nepo.com.br. Tem todas as informações. Eu tenho uma mala direta, vou botar vocês na minha mala direta. Eu mando praticamente todos os dias um texto de atualização. E tenho também um clube que eu criei, que é um clube interno, em que eu vou mandando todas as informações, as atualizações dos e-books, etc, etc. E essa palestra eu estou gravando em áudio, eu mando para o pessoal privado e faço chats regulares com o pessoal, que é a galera que eu estou trabalhando. Quero agradecer muito a vocês, espero que tenha agregado algo. Obrigado.